Mas sabe o que Elias fez um pouquinho antes disso? Um pouquinho antes de ele orar para a chuva descer? Ele pegou um pouquinho de água e jogou naquela oferta para que o fogo do céu descesse, né? Antes do milagre acontecer, ele teve que entregar o melhor que ele tinha. Ele teve que entregar aquilo que era escassez. Você vê como nada que a gente faz é em vão? Primeiro ele ofereceu. Ele falou, Deus, o melhor que eu tenho hoje é a água. Então, para o milagre ficar ainda mais extraordinário e ainda mais sobrenatural, eu vou pegar e eu vou derramar sobre essa oferta. E depois ele falou, vou dar um basta nisso, né, pastora? 3 anos já que não chove. A gente precisa de chuva. Já pensou, irmão, se a gente ficar 3 anos sem chuva? O que vai acontecer? A água vai acabar. Vai entrar numa escassez. Vai ter sede, vai ter fome, vai ter morte. Porque sem água não conseguimos sobreviver. E Elias orou. E o mais interessante que eu acho nessa história é que ele fala para o moço, sobe lá, vai lá, vê o que você vê. E ele volta e fala para Elias, eu não vejo nada. E Elias fala o que para ele? Sobe de novo lá 7 vezes. Sobe lá de novo 7 vezes. E aquele moço, ele poderia até falar, por que eu vou fazer isso, Elias? Eu acabei de subir e eu te falei que não tem nada. E você quer que eu suba lá de novo mais 7 vezes? Mas ele simplesmente obedeceu o que o profeta disse. E ele falou, não, se o profeta de Deus está falando, eu vou. E ele subiu. E na 7ª vez ele viu uma nuvem do tamanho da mão de um homem. E ele voltou, irmãos. Eu imagino que ele voltou correndo, falando para Elias, né? Eis que eu vejo uma nuvem do tamanho da mão de um homem. E eu acredito que aquelas pessoas que estavam ali olhavam para aquilo e falavam, tá, que significado isso tem? Isso não quer dizer que vai ser chuva? Não quer dizer que vai vir chuva? Mas Elias sabia que aquela pequena nuvem representava a grandiosidade de Deus sobre a vida dele. E sobre a vida daquele povo. Ele sabia que aquilo que parecia ser tão pequeno, tão insignificante, nas mãos de Deus, se tornaria algo espetacular, irmãos. Se tornaria algo grandioso. Sabe, e assim é conosco quando nós esperamos por um milagre. Às vezes vivenciamos algo tão pequeno e fala, poxa, não foi dessa vez. Mas, na verdade, o milagre já está sendo gerado. O milagre ele já está acontecendo. Você precisa ver os pequenos detalhes de Deus, irmãos. Você precisa entender a pequena nuvem. É o sinal. Sabe, ainda que as pessoas olhem e falem, não vejo nada. É algo tão pequeno, você fala, não, eu sei que isso representa a grandiosidade do meu Deus. Eu sei que isso representa o sustento do meu Deus. Eu sei que representa. Olha que lindo, irmãos. Aí o que o Espírito Santo ministra no meu coração? Que mais importa, irmãos, o pouco com Deus do que o muito sem Ele. Do que te adianta ter muito e não ter Deus? É o pouco. Sabe, você pode ter o muito, mas quando você ter o muito, você não pode esquecer do Deus que te deu o muito. Então é no pouco. É num pouco que Deus se revela. É num pouco que Deus se manifesta. Ele gosta de usar as coisas loucas. Ele gosta de usar as coisas pequenas para confundir as coisas grandes, irmãos. Sabe, Davi, aquele que se escondia atrás das ovelhas, aquele que ninguém enxergava. Foi esse que ele levantou como rei. Foi esse que ele olhou e falou, não, esse tem um coração segundo o meu coração. É esse que eu vou levantar. Olha a estação que Davi passou. Às vezes você se encontra numa estação, sabe, como Elias, uma estação de sequidão, uma estação que não tem chuva, e às vezes você fala, eu acho que não vai acontecer, eu acho que eu vou desistir, eu acho que eu vou parar. Mas, irmãos, estações passam. O ano inteiro não é inverno, o ano inteiro não é verão, não é primavera, não é outono. A estação, ela tem tempo para o quê? Para acabar, para mudar. Como eu citei, a história de Davi. Em uma estação, Davi ele estava escondido, cuidando de ovelhas, na outra ele já era rei. Em uma estação, José ele era um escravo, na outra ele já era governador. Mas por que a estação mudou na vida dele? Porque eles não desistiram, porque eles persistiram. Taliane, por que você sempre fala em persistir? Por quê? Por quê, irmãos? Porque quem vai receber a coroa de vida? Aquele que persistir, aquele que perseverar, aquele que não desistir. Se nós desistirmos, irmão, nem no céu nós entraremos. Já pensou se a gente desistir de Deus? De buscar pela nossa salvação, de clamar por um socorro. Nós precisamos entender como Elias entendia, irmãos. Sabe que tudo que nós precisamos já está em Deus. Tudo que nós precisamos estar nele. E Elias sabia, falou, não, volta lá. Volta, porque eu sei que meu Deus vai fazer. Eu sei que o meu Deus é poderoso. Ele orou, irmãos, ele se ajoelhou e orou. E ele acreditou que o sinal iria vir, que a chuva iria descer.
E você vê que antes de ele orar, ele já falou, Acabe, desce, porque eu já vejo uma grande chuva. Porque eu já vejo o milagre acontecendo. E ele dobrou os joelhos e orou. E nós muitas das vezes não acreditamos nem quando oramos. Ou às vezes oramos e já duvidamos logo em seguida, né? Sabe, é você crer, é você acreditar. É você conhecer o Deus poderoso que você serve. O Deus que faz o fogo descer. O Deus que faz a chuva descer. O Deus que também cessa a chuva de descer, irmãos. Sabe, aquele jovem estava ali, lado a lado com Elias. Ele obedeceu, ele foi. Olha o poder da unidade, irmãos. A unidade ela é tão poderosa que ela consegue mover o sobrenatural de Deus. Ela consegue mover o sobrenatural de Deus. Quando o Espírito Santo desceu sobre a igreja, quando o povo estava reunido, quando o povo estava juntado, quando o povo estava junto. E se eles estivessem separados, o Espírito Santo não ia descer. Porque o Espírito Santo é a unidade. Porque nós somos um corpo, um só corpo, Cristo é a cabeça. Como que eu posso dizer para o meu braço que ele é mais importante que a minha perna? Eu preciso do meu braço e eu também preciso da minha perna. Como eu posso dizer que a minha mão é mais importante que o meu pé? Se o meu pé está sustentando todo o meu corpo. Mas a minha mão é necessária. Eu preciso dela para muitas coisas. Nós precisamos, irmãos. Nós precisamos fazer como Elias, sabe? Nem sempre fazer aquilo que queremos, mas fazer aquilo que é necessário. Você já percebeu que no natural, nós fazemos o que é necessário. Mas no espiritual, não. Nós queremos fazer só aquilo que nós queremos. Ah, eu não quero orar, mas oração é necessário. Então, mesmo que você não queira, você vai lá e ora. Eu não quero jejuar. Mas é necessário você orar. É necessário você se consagrar. É necessidade, é nossa necessidade como relacionamento com Deus. Nós precisamos buscar, sabe? E nos posicionar. Nos posicionar é o mínimo que nós podemos fazer diante da grandiosidade de Deus, irmãos. Sabe, ele já está lá, pronto para fazer a chuva descer. Qual foi a única atitude de Elias? Orou. O que é mais simples, você orar ou fazer a chuva descer do céu? O que é mais simples, você orar ou fazer o fogo descer? O que é mais simples? Quando aquele povo se encontrou no meio daquele mar vermelho, Deus falou para Moisés o quê? Moisés, pega essa vara, estende ela. O que é mais fácil, irmãos? Você pegar uma vara ou você fazer o mar se abrir? O que eu entendo sobre isso? Aquilo que é fácil, faça você. E o que é impossível, deixa que Deus faz. Deixa que Deus faz. Não foi assim na vida deles? Não foi Moisés que fez o impossível, foi Deus. Ele fez aquilo que era fácil. A única coisa que ele fez foi, pegou a vara e estendeu. E Deus fez o milagre acontecer. Olha só. Mas é você entender a grandiosidade de Deus. Sabe, às vezes a gente quer fazer, como eu sempre falo, às vezes a gente quer fazer o papel de Deus, né? A gente quer fazer aquilo que vai além das nossas forças. Mas quando as nossas forças acabam, Deus ele pode renovar. E ele renova. A pastora ministrou, se não me engano, semana passada, esses dias, que Deus ele age quando tudo está difícil. Quando tudo está difícil, ele começa a agir, irmãos. Tem até uma canção da Aline Barros que fala isso, né? E quando tudo se torna difícil, se torna impossível, Deus ele começa a agir. O impossível, ele se torna no inevitável, irmãos. Ele faz, ele realiza. Mas tudo é uma preparação, como o pastor ministrou. E Elias, ele se preparou. Elias, ele foi perseguido, irmãos. Jezabel queria matar Elias. Elias passou por um desânimo muito grande. Ele foi exilado, ele teve que sair no meio do povo, por quê? Para se esconder numa caverna. Mas mesmo assim, Deus renovou o quê? As forças dele. Porque quando as suas forças se acabam, Deus ele te dá novas forças. Ele te dá asas para voar. Os que confiam no Senhor, não é isso? Renovam suas forças, sobem com asas de águias. Renovam. Mas como aquele que desiste pode alcançar alguma coisa? Como aquele que desiste vai alcançar alguma coisa? Você já viu uma maratona, uma pessoa que corre? O treinamento que ela faz antes para chegar lá? E quando ela perde? Quando ela chega em último? Quando ela chega no penúltimo? Quando ela terceira, ela desiste? Ela continua correndo porque ela tem um objetivo. Não, eu vou correr. Um dia eu vou chegar em primeiro. Eu vou alcançar aquela faixa. Você viu como são as coisas? A pessoa se prepara, pastora, para ganhar uma medalha. E nós, muitas das vezes, não queremos se preparar para ganhar o reino dos céus. E nós, muitas das vezes, não queremos nos preparar para sermos cheios de Deus, para vivermos o sobrenatural de Deus. Irmãos, ele nos pede algo tão fácil, algo tão simples. Olha só, ele só pediu para Moisés,
Pega a vara, estende a vara. Ele só falou, Moisés, fala com a rocha para a água sair. E Moisés falou, e Deus foi lá e fez o milagre. E se Moisés questionasse, mas Deus, o que essa vara vai fazer? Mas Moisés sabia que não era vara, ele sabia que era o poder de Deus. Ele sabia que não era vara, ele sabia que era unção. Ele sabia que era o sobrenatural que ele precisava ver sobre a vida dele. Como aquele moço que andava com Elias sabia. Ele falava, não, eu sei. Eu estou vendo uma pequena nuvem, mas eu também sei. Que assim como ele está vendo, eu também estou vendo a mudança de chuva. E eu vejo, irmãos. Você precisa olhar para as marcas que você carrega sobre você e ver que essas marcas apontam para o teu milagre. Sabe? Todo mundo tem marcas. Todo mundo tem cicatriz, não tem, irmãos? Quem aqui não tem uma cicatriz? Quem não tem uma marca? Quem já se machucou realmente feio, que pegou um ponto e tem uma cicatriz? Toda vez que você olha para ela, você não lembra? Isso aqui foi um acidente que eu tive. Eu tenho uma cicatriz no meu joelho até hoje de um acidente que eu tive de moto. Toda vez que eu olho, eu me lembro. Então, se lembre das marcas que Deus também te dá. Fala, não, isso aqui foi quando Deus me ensinou. Isso aqui foi quando Deus me curou. Isso aqui foi quando Deus me livrou. Isso aqui foi quando Deus abençoou a minha vida financeira. Isso aqui foi quando Deus transformou meu marido, transformou a minha casa. Você precisa se lembrar da marca de Deus. Por que o anjo tocou na coxa de Jacó? Para que ele se lembrasse do encontro que ele teve com Deus. Olha só. Se você for estudar o encontro que Jacó teve com Deus, irmãos, ele foi do confronto dele, entre ele mesmo, ao encontro com Deus. Porque quando Jacó atravessou aquele vale, ele estava tão desesperado, ele estava tão angustiado. No entanto que ele passou toda a família primeiro, ele passou todos os seus bens e ele ficou ali. Eu imaginei que ele pensava, meu Deus, na hora que eu atravessar, meu irmão vai me matar, porque eu sou enganador, olha o que eu fiz, eu roubei a bênção dele. Meu Deus, o que eu fiz é destruir minha família. Hoje eu tenho uma mulher, hoje eu tenho uns filhos, mas... Sabe? Pensa o confronto que ele passava ali. Até aquele anjo aparecer e ele começa a lutar, me dá minha bênção para depois você subir, me dá a minha bênção, me dá a minha bênção. Até que aquele anjo tocou na coxa dele. E ali ele foi marcado por Deus. E sabe o que ele fez, irmãos, quando ele saiu de lá? Ele não olhou apenas para a coxa dele que estava manca, mas ele falou, eu vou mudar esse nome, de Val de Jaboque para Peniel, porque ali eu tive um encontro face a face com Deus. Às vezes você precisa ser confrontado também, como Jacó foi. Eu tive uma experiência que eu tive que me confrontar para ter um encontro com Deus. E eu falei, Deus, é isso mesmo? Tem certeza? É. E a pessoa ministrou, ora para Deus, pede para Deus te levar lá onde você está preso. Eu falei, Deus, tem certeza? Eu falei, não quero não, Deus. Não quero voltar para aquele lugar, não. Não quero, não vou. Tive que me confrontar. Sabe? Você se confrontar. Dói, não dói? Você confrontar a si mesmo e falar, não, eu vou. Mas é você ter um encontro com Deus. E ali, se você continuar estudando, Jacó teve uma verdadeira mudança. O nome dele passou a ser Israel. De enganador, se tornou um príncipe de Deus. Se tornou um homem de Deus. Teve a sua história mudada. Sabe? Olha a união. Olha a intimidade com Deus. O poder que nós temos com Deus. O relacionamento que nós temos com Deus. O que Ele pode fazer. Lembra que foi ministrado? Se o meu corpo está ferido, então eu sei, Senhor, Tu me saras. E se tudo está perdido, eu sei, Deus restaurará. Tudo estava perdido sobre Jacó, mas ele sabia que Deus podia restaurar. Mas ele teve que passar por aquele vale. E você está disposto a passar, irmãos? Você está disposto a passar por ele ou você está disposto a morrer nele? É diferente, né? Você passar pelo deserto e você morrer no deserto. É muito fácil você falar, irmãos, deserto é lugar de passagem, não é lugar de morada. Mas e quando você está no deserto? Para você falar, isso dói, né? Falar, poxa, eu estou vivendo num deserto, estou vivendo no vale. Mas e aí, irmãos? Vai continuar no vale? Vai continuar na mesma coisa? Na mesmice? Lembra daquilo? De fazer o que é necessário e não apenas aquilo que você quer? É correr atrás. Sabe, falar, Senhor, eu vou fazer. Senhor, me usa. Eu vou adorar. Quantas vezes eu escuto pessoas falando, eu não oro porque eu não sinto, pastora. Não sinto vontade de orar. Não sinto vontade. Não sinto vontade de adorar. Você não precisa sentir para adorar, irmãos. Você tem que adorar até sim você ter a vontade de adorar. Se você não fizer isso, você nunca vai ter, irmãos. Sabe, a adoração precisa mover.
Porque quando você adora, irmãos, é criado dentro de você a firmeza que você precisa, a segurança que você precisa, o apoio que você precisa, o sustento, o ânimo, a coragem para prosseguir. Sabe? Tudo bem você passar por momentos difíceis, tudo bem você passar por um momento de desânimo. Você só não pode permanecer nesse momento. Você só não pode permanecer nessa estação, ela tem que mudar, lembra? A estação tem que mudar. Tem que mudar, irmãos. Tem que fluir, tem que ser gerado. Tem que gerar algo. Elias passou por aquele momento, mas ele não permaneceu. No momento que ele ouviu a voz de Deus, Elias, levanta, come, se reveste de força. Ele falou, opa, eu vou me levantar, o que eu estou fazendo aqui? Estou fugindo de uma mulher? Senhor, estou fugindo de uma mulher. Foi o que ele fez, né? Por um momento, às vezes a gente esquece, né? E se permite fraquejar. Mas você precisa voltar. Você precisa trazer à memória, de novo, tudo aquilo que traz esperança, tomar um novo fôlego para tomar um novo impulso. E continuar. Sem fraquejar, sem perecer. Como Jesus nos ensina. Nós temos o Espírito Santo, irmãos, para nos ajudar em todo o tempo. O Espírito Santo é aquele que nos ajuda, é aquele que intercede por nós. Sabe? O nosso amigo, o nosso melhor amigo. Eu falo que o Espírito Santo é meu melhor amigo. O que eu seria sem o Espírito Santo? O que eu conseguiria fazer sem ele? Nada. Eu não conseguiria nem orar, porque é ele que me ajuda a orar. Porque é ele que me dá força para orar. É ele que me dá força para estar aqui. É ele que me dá força para buscar. É ele que me dá força para permanecer de pé. A olhar e falar, Deus, eu sei que o pouco contigo é tudo. Eu sei que o Senhor muda, eu sei que o Senhor transforma. Sabe, é entender que as tempestades são apenas processos de Deus e ela vai passar. Ela passa. A tempestade, ela vem, mas ela passa. Mas ela tem que ensinar algo. Ela tem que nos ensinar a andar sobre as águas. Ela tem que nos ensinar a ir, a atravessar, a vencer ela. A passar por ela e falar, Senhor, eu posso cantar que valeu a pena. Eu posso declarar, Senhor, até aqui o Senhor tem me sustentado. Até aqui o Senhor tem me guiado. Ah, Deus, como Tu és poderoso. Ah, se a gente tivesse a fé de Elias, né, irmãos? Senhor, pode parar de chover. Não, mas agora vai chover. 7 vezes, irmãos, ele falou para aquele homem. Vai lá, 7 vezes. Ele acreditava no sobrenatural de Deus sem ver, irmãos. Mesmo sem ele ver o sinal, ele já sabia que Deus faria acontecer. Ele já sabia que Deus ia fazer acontecer. Ele só precisava crer, e é isso que nós precisamos. Só crer. Pastor, eu não estou vendo nada, não estou chegando nada, mas eu creio. Eu creio. Eu creio. Porque o nosso Deus é o Deus do impossível. Ele não é o Deus do impossível, irmãos. Nós cantamos tanto o Deus do impossível. Mas muitas das vezes não acreditamos nesse Deus do impossível. Quando a luta chega, quando o dia difícil chega, quando a gente entra na luta, sabe? Quando a gente está ali no meio do deserto, a gente fala, Senhor, e agora? O que eu posso fazer? Eu anotei uma frase aqui que eu achei muito interessante, que diz assim, os momentos de deserto são uma oportunidade de expressar que nada falta para aquele que carrega o Deus que pode todas as coisas. No meio do deserto, irmãos, você vai expressar que você tem um Deus que pode todas as coisas. Sabe quando as pessoas olham para você e falam assim, eu não entendo. Eu não entendo como você ainda está de pé. Eu não entendo como você ainda está ali. Eu não entendo como você ainda faz isso. Eu não entendo de onde você tira forças. O que você vai responder? Vem dele, vem dele. Está nele. Você quer saber de onde eu tiro forças? Vamos lá na igreja comigo. Aí você vai entender. Vamos buscar Deus, você vai entender. Porque nós temos o Deus Todo-Poderoso, irmãos. Nós só precisamos, algumas vezes, nos posicionar. Nos posicionar. E o sobrenatural de Deus acontece. Falar, não, vou me posicionar. Vou me colocar onde Deus quer. Aonde Deus me pede. E eu sei que o milagre acontece. E eu sei que vai acontecer, sabe? É você enxergar além das adversidades. É você enxergar além.
Ninguém está vendo, mas eu já estou vendo. Ninguém fez isso, mas eu já estou fazendo. Foi o que Elias fez, não foi o que Elias fez? Ele até se antecipou, né? Vai, senão você vai pegar chuva. Ele já viu que ninguém estava vendo, irmãos. A visão dele já estava bem além, ó. Bem além. Já estava no sobrenatural de Deus. E é isso que nós temos que viver, o sobrenatural de Deus. Mas para viver o sobrenatural, muitas das vezes nós temos que sair do natural. Temos que esquecer um pouco o natural. Sabe falar, Deus, faz. Faz acontecer. Derrama, Deus. Derrama. Derrama da tua graça, derrama da tua presença. Acalma o meu coração, acalma o meu pensar. Eu sei que o Senhor faz, Deus. E aqui, lendo novamente, ele falou, irmãos, e Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo, se inclinou por terra e pôs o seu rosto entre os seus joelhos. Olha a resposta para nós ganharmos as guerras, irmãos. Oração. A oração é uma chave tão poderosa e que poucos cristãos conhecem. Poucos cristãos oram, irmãos. Porque poucos realmente conhecem o poder da oração. O quão impactante é, o quão poderoso é. Sabe, nós temos aprendido muito esses dias sobre a questão de você acreditar, sobre a questão de você ser membro, sobre a questão de você ser um só com Deus e um só com a igreja. Todos são importantes. Deus, ele olha para nós, muitas das vezes individual, mas muitas das vezes ele olha como um só. Quando Cristo voltar, ele vai vir para buscar quem? A noiva. E quem é a noiva? Somos nós. Às vezes eu fico abismada quando eu vejo que um irmão não gosta do outro. Eu falo, meu Deus, será que ele pensa que no céu vai ter divisão? Ou você se conserta com o irmão, irmãos, ou ele ou você vai ter que ficar. Não vai ter que subir para o céu. Por quê? Como que vai morar lá junto? Não tem como. No céu não entra pecado. No céu não entra ódio. No céu não entra tristeza. Não entra morte. No céu entra quem, irmãos? Entra um corpo totalmente glorificado. Alguém totalmente santificado. Não é isso que a Bíblia nos ensina? Seguir a paz e a santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Onde fica a santidade? Onde fica a paz? Onde fica o amor ao próximo? O estender a mão? Falar, não, é meu amigo. Sabe a igreja primitiva? O que um tinha, o outro tinha. Ninguém tinha mais que o outro. Porque eles entendiam a união. Eles entendiam que a união manifestava o sobrenatural de Deus. Nós precisamos ver. Se você for ler, voltar alguns anos, né, lá no avivamento da Rua Azuzas, por que aconteceu também o avivamento? Porque o povo estava reunido também. Porque tinha gente clamando com um único propósito, que era a adoração. Que era receber mais de Deus, que era ter mais de Deus. Sabe, pessoas sedentas por Deus. E é isso que nós, como igreja do Senhor, precisamos ser. Pessoas sedentas de Deus. Falar, Deus, o meu corpo é teu. E ainda que ele esteja ferido, eu sei que o Senhor sara. Eu sei que o Senhor vai fazer, Deus. Falar, Deus, me usa como tua igreja, me usa como tua noiva. A noiva de Cristo, irmão. Já pensou ser a noiva de Cristo? Nós somos a noiva de Cristo. Mas como ele vai nos encontrar? Ele vai nos encontrar uma noiva limpa, uma noiva pura, que aguarda o seu noivo ou uma noiva suja? Ele é o noivo. Nós somos a igreja dele. Que você possa sempre ter essa certeza no teu coração, irmãos, que o impossível Deus ele faz. Ele torna no inevitável. Tudo é questão de tempo. Você só precisa esperar o quê, Taliane? Esperar o tempo de Deus. Esperar o tempo do cumprimento da promessa. Abraão, em um tempo, ele não tinha um filho, no outro ele já tinha. No outro, melhor, ele já era pai de multidões. Você vê? Outro homem que viveu uma estação de Deus. Tinha uma mulher estéril, era impossível ter um filho. No outro era pai de multidões. Tudo por quê? Porque ele creu também no sobrenatural de Deus. Ele sabia que era inevitável. Que ninguém podia impedir a promessa de Deus sobre a vida dele. Ninguém pode, irmãos. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus está agindo, quem irá impedir o agir de Deus? Às vezes nos amedrontamos, às vezes sentimos medo. Normal do ser humano. Só que precisamos voltar nossos olhos
para a palavra e falar, não, eu sei que meu Deus está fazendo. Eu sei que meu Deus tem poder para acalmar a tempestade. Eu sei que meu Deus tem poder para ressuscitar mortos. Eu sei que meu Deus tem o poder para mandar a chuva, para cessar a chuva, para fazer o milagre acontecer. É você crer, é você acreditar, você renovar as suas forças. Lembra do que eu falei? Faço, faço. E deixa que o impossível Deus faz. Você só precisa permanecer de pé e Deus faz acontecer. Olha que simples. Você só precisa aguentar mais um pouquinho e Deus te dá mais força. Você só precisa buscar mais um pouquinho e Deus te dá um milagre. E Deus te dá a vitória. Aquele louvor da Bruna Carla, né? A vitória eu posso ver. Olha que louvor lindo. Senhor, a vitória eu já posso ver. E tem uma parte que ela fala, né? E até o mal que vem contra mim, o Senhor transforma para o meu bem. Olha o cuidado de Deus para nós, irmãos. Até o mal que vem contra nós, Deus ele já transforma a nosso favor. Ele torna a maldição em bênção. Até a maldição que é jogada contra a nossa vida, ele muda, ele transforma em uma bênção. Ele transforma em uma vitória. É essa visão que você tem que ter. Não, Deus, não importa. Eu sei que o Senhor está cuidando, eu sei que o Senhor está me guardando. Eu sei que até o que é para dar errado vai dar certo. Porque o nosso Deus ele é poderoso. É isso que ele faz, irmãos. Ele quer nos entregar mais. Ele quer nos dar mais. Mas precisamos, sabe, buscar mais também. Aquele que me busca encontra. Aquele que bate, a porta se abre. Aquele que pede, recebe. Olha só. Só precisamos buscar. Só precisamos bater. Senhor. Senhor. E não se esconder. Para encerrar, quando Adão pecou, e Deus apareceu naquele jardim, que Deus falou, Adão, onde tu estás? Adão estava escondido. Na cabeça dele, ele achava que ele poderia se esconder de Deus. Mas por que ele se escondeu? Pelo pecado. Pela desobediência dele. Ele falava, não, Deus não pode me ver assim. Só que Deus, irmãos, ele nos aceita da forma que nós estamos. Só não quer dizer que ele não nos deixa na forma que já estamos, né? Ele nos aceita, mas da mesma forma ele nos transforma. Porque o evangelho é isso, é transformação e não uma aceitação. Ele fala, vem filho, vinde como estás. Mas ao mesmo tempo que você vem, ele muda. Não foi assim com Maria Madalena? Quando ela teve aquele encontro com Deus, quando ela realmente reconheceu quem era o mestre, ela teve uma mudança de vida. Aquela mulher Samaria naquele poço, quando ela descobriu que ela estava falando com aquele que poderia mudar a vida dela foi transformada. Olha a Ruth. Ruth chegou ali em Belém, sem nada, sem o marido, acompanhando Noemi. Foi lá pegar umas espigas em um campo de uma pessoa. Estava sobrando, foi lá pegar. Não tinha nada. Coitadinha, né, irmão? Se a gente for olhar, coitadinha, não tinha nada. Mas a estação dela mudou. Aquela que estava pegando espiga no campo, sabe o que aconteceu com ela? Ela se tornou dona daquele campo depois. Se você for ler a história de Ruth, você vai ver que depois ela casou com Boaz, que era dono daquelas terras. Por quê? Outra mulher que entendia, falava, não, eu vou fazer o que Deus quer que eu faça. Eu vou me posicionar. Eu não sei como vai ser a nossa vida, Noemi. Eu não sei o que nos espera. Mas o teu Deus vai ser o meu Deus. Aonde você for, eu vou. Noemi falou, então vamos. Quando chegou lá, Noemi falou, então vai lá pegar umas espigas. Ela foi. E o sobrenatural de Deus aconteceu. Ela é o quê? Bisavó de Davi, né? Bisavó? Acho que é bisavó de Davi, né? Tornou bisavó de Davi, irmãos. Olha só. O que a mulher se tornou. Mas se ela tivesse falado, Noemi, se vira, eu vou seguir órfã. Eu nem quero nem saber de você. Quem sabe aqui na minha terra ainda encontra alguém que me aceite, né? Não. Ela disse para Noemi, teu Deus vai ser o meu Deus, Noemi. Que ela conhecia, ela sabia através da vida de Noemi, que o Deus que Noemi servia era o Deus verdadeiro. Era o Deus que iria fazer o impossível acontecer na vida delas, irmãos. E é isso que nós precisamos fazer. Meu Deus. Reconhecer o meu Deus. Porque como nós vamos falar de Deus se muitas das vezes nem nós conhecemos Ele? Ah, como é seu Deus? Não sei. Se nem nós temos uma intimidade com Ele, se nós nem temos uma relação com Ele, um relacionamento com Ele.
Então, busque, se aprofunde mais. Fale, Deus, eu quero ter um encontro contigo, eu quero ter essa intimidade, essa relação. Mas não espere sentir para fazer isso, mas faça por necessidade. Você trabalha porque você sente ou porque você tem necessidade de trabalhar? Eu trabalho por necessidade, porque se eu sentir, eu sinto de ficar na minha casa dormindo. Mas eu não posso ficar dormindo, irmãos. Eu necessito, eu tenho que pagar contas, e aí? Por que você compra um carro? Por que você paga um carro? Porque você sente? Vou sentir de pagar um carro. Não, irmão, você não sente de pagar um carro. Você compra porque você tem necessidade de um carro. Porque você sente de ganhar um carro, né? Eu sinto de ganhar um carro, mas de comprar eu não quero comprar, não. Falar, Deus, eu tenho que pagar um carro. Você vê? Natural. Natural fazemos o que é necessidade, mas o espiritual não. Então faça o que é necessário, irmãos. Fala, não, Deus, eu vou fazer o que é necessário. É necessário eu jejuar? Eu vou jejuar. É necessário eu orar? Eu vou orar. É necessário eu buscar? Eu vou buscar. É necessário eu estar mais na igreja? Eu vou estar. É necessário eu entregar o meu coração? Eu vou entregar. Não estou sentindo nada, mas estou entregando. Pastor, eu não estou sentindo nada, mas estou aqui porque eu sei que Deus vai fazer. Eu sei que um dia eu vou estar porque eu quero estar. Eu sei que um dia eu vou fazer porque eu quero fazer. Então faça. Até o seu prazer ser fazer. Amém, igreja? Essa é a palavra que o Espírito Santo tinha para essa noite. Nós vamos orar. Hoje vai ungir o povo, né, pastora? Nós vamos ungir o povo com a unção. E eu creio que Deus vai fazer, irmãos. Porque o nosso Deus, ele é poderoso. A unção, ela quebra todo jugo. A unção, ela é poderosa para ela despedaçar tudo aquilo que está sobre a sua vida.